Olá pessoal, quero compartilhar aqui bem rápido, em algumas palavras, o que eu considero muito útil, muito edificante. Eu confio no Senhor e confio no seu poder sobre a minha vida. Eu acredito que recebi uma vocação de Deus para anunciar a palavra, para compartilhar, para edificar e para poder consolidar outras pessoas que também são participantes deste reino. E eu tenho uma mensagem bem sucinta, bem direta, bem clara para você, que está em Romanos capítulo 1, versículo 14, onde Paulo diz assim: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Essa realidade de Paulo é muito instigante, ela nos leva a um sentimento de humildade. O apóstolo, diante da expansão do evangelho, se ele pudesse, esse é o sentimento dele ao escrever o versículo 14, 15 em diante, se ele pudesse, ele se multiplicaria para poder atender às demandas, né, daquele tempo, daquela época e daquele avivamento que ele estava vivendo. Era o momento em que a palavra de Deus estava se espalhando pelo mundo afora. Em Colossenses, capítulo, se eu não me engano, capítulo 1, ele diz que a palavra de Deus, o evangelho, estava sendo conhecido em todo o mundo. E aqui em Romanos, Paulo também ele revela o seu desejo em ser participante do evangelho e ser portador desta mensagem. Nós sabemos que lá aos Coríntios, ele sentia sobre ele um peso de responsabilidade de anunciar o evangelho. Esse direito que ele tinha de usufruir, né, na sua posição eclesiástica, ele abdicou, ele abriu mão para poder gozar de uma posição, poder gozar de uma renúncia ao pregar o evangelho. E isso nos ensina uma lição. Isso nos ensina uma advertência. Isso nos traz uma advertência. Nós precisamos nos apegar e nós precisamos pregar o evangelho. Nós precisamos tomar esta palavra e anunciar. Nós somos instrumentos aos quais Deus escolheu para esta época, para esta geração, para este povo. E é mais do que uma obrigação, é um privilégio. É um privilégio que se confunde com uma obrigação. Nós precisamos anunciar aos perdidos, nós precisamos anunciar aos povos, nós precisamos anunciar às comunidades, aqueles que estão em trevas, que a luz raiou, que a luz brilha, que a luz se revela, que a luz se manifesta. Esta era a responsabilidade. Olha o que Paulo diz: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Ele se via como um devedor, tanto a sábios como a ignorantes. Para Paulo não havia classes, para Paulo não havia culturas, ele se sentia devedor a todos. Ele se sentia na responsabilidade de anunciar a todos o evangelho de Deus. E essa é a nossa responsabilidade hoje. Precisamos anunciar a todos ao nosso redor que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e que Ele é o Senhor dos Senhores. Versículo 15, ele diz: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. A segunda lição que Paulo nos ensina nestes 3 versículos é que ele estava pronto. Paulo sempre demonstrou prontidão. Como um bom soldado de Cristo, ele sempre demonstrou prontidão e ensinou a prontidão àqueles que eram seus cooperadores. Em um certo momento, o profeta Ágabo teve ali uma revelação e profetizou um mal que sobreviria se Paulo ele fosse até uma certa cidade.
E Paulo ele confessou ao profeta que não estaria apenas pronto a ir, mas também, se possível, morrer, se possível, ser preso e morto em Jerusalém. Isso revela convicção, amor, isso revela paixão consumidora pela causa que ele estava responsabilizado, que ele estava incumbido. E no versículo 16 ele diz: e essa é a causa dele estar pronto, dele estar preparado, pois não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Se nós entendermos a grandiosidade deste Evangelho, se nós compreendermos a magnitude desta mensagem, se nós compreendermos a expansão, o poder, se nós compreendermos a eficácia desta mensagem, nós estaremos prontos para anunciar o Evangelho. Paulo disse em Atos 20 que esteve em Éfeso anunciando todo o conselho, todo o desígnio de Deus. Às vezes nós estamos tímidos, covardes, escondidos, porque não estamos vendo todo o Evangelho. Não estamos contemplando a glória de Cristo no Evangelho. Não estamos contemplando a glória de Deus se revelando através da igreja. Mas Paulo ele tinha convicção que o Evangelho era o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o Deus poderoso buscando o perdido, é Deus, o Salvador, indo ao encontro do perdido. E é esta mensagem que devemos pregar. É esta mensagem, uma mensagem confrontadora, uma mensagem instigante, uma mensagem desafiadora, que tem desafiado os corações humanos durante milhares de anos, e que veio até nós e que precisamos compartilhar, que precisamos anunciar, que precisamos expandir, precisamos ser testemunhas nesta sociedade, tanto para a salvação daqueles que creem, como para a condenação daqueles que rejeitam. E nestes dias, eu te convido para essa corrente de pregadores da última hora, de homens com uma chamada, homens com um propósito, mulheres e homens com uma visão missionária. Que Deus ele possa te conceder esse desejo no teu coração, de pregar nas tuas redes sociais, de pregar na tua vida diária, de pregar no teu trabalho, na sua faculdade, aonde quer que você pise os seus pés, que o Evangelho naquele local ele seja estabelecido, que o Evangelho seja revelado através de você, que aqueles que leem suas mensagens possam ser tocados pelo Evangelho, que aqueles que ouvem os seus louvores possam ser tocados pelo Evangelho, que aqueles que ao se aproximarem de você sejam revelados pela palavra, sejam discernidos pela palavra, que aqueles que contemplem o teu procedimento, eles vejam Cristo em ti. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você desperte para esta mensagem, que esta mensagem toque o teu coração, e assim sendo, nós estaremos frutificando no reino de Deus. Porque não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego e do gentil. Que Deus abençoe você, que a sua vida seja sempre bendita em Cristo, que o seu coração esteja em paz, que a sua mente esteja focada e que todas as coisas venham a cooperar para o bem da tua vida. É primeiro do judeu e também do grego. Eu errei, falei do gentil, mas é primeiro do judeu e também do grego. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite.